plateia, assim, relaxada lá. Vê se pode cantar assim, nessa postura, ajeita essa coluna. Eu gostei porque marcou, eu tive um contato com ela, fiquei feliz. Mas a palestra dela era muito boa, ela contava como ela trabalhava com as crianças, era muito legal. E aí vocês trabalhavam na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou lá por muitos, muitos anos, né? A gente trabalhava lá na comunidade, ela trabalhava em outra comunidade, ficou muitos anos. E ela fazia, assim, umas brincadeiras, umas vivências, aquela evangelizadora que todo mundo quer ser. Era muito bom. Muito bom. E além de, acho que de evangelizadora, ela também era pedagoga. E no Espiritismo juntou toda essa bagagem dela e a mediunidade. Através da mediunidade, ela trouxe várias músicas, né? Então, todas essas aqui são da Tia Vilma. Dá para achar na internet. Então, a próxima que eu vou cantar chama-se A Fé. E tem muito conteúdo doutrinário, né? Muita coisa. Bastante. Depois eu vou cantar uma que é de parábola. Essa aqui fala da fé do grão de mostarda. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé, duas letrinhas, se bem juntinhas no coração, transporta montanhas, cura o doente, ajuda o irmão. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé, fé verdadeira é a raciocinada, enfrenta a razão, não teme nada, se a queres viva no teu coração. Quando alguém bater a tua porta, sabe sorrindo, é o que importa, porque a fé sem obras é morta. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé. O semeador saiu a semear, jogou semente aqui, ali a colar, e o tempo foi passando, e o semeador voltou para ver como estavam as sementes que plantou, as que caíam no caminho, o passarinho as papou, as que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou, nas nascidas entre espinheiros, abafadas nada vingou. Mas que surpresa, que alegria, o semeador sorriu, onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro, terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Coração puro, é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Essa aqui conta a história da parábola do semeador. Boa noite, amigos, para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos. Rê, dá tempo para mais uma musiquinha? Desculpa, gente.
Dá tempo de mais uma, Cris? Dá tempo de mais uma. É que o meu vizinho está construindo. Tá bem, tranquilo. Eu coloco aqui. A próxima chama-se O Telescópio. Tá aparecendo aí já, né? Depois que um homem inventou um telescópio, até parece que o universo cresceu. E onde pensava não haver mais nada, milhões de sóis e outras galáxias percebeu. São as muitas moradas da casa do Pai. Por muitos desses mundos o Espírito passa, e evoluindo ele vai. Depois que o homem inventou o telescópio, até parece que o universo cresceu. E onde pensava não haver mais nada, milhões de sóis e outras galáxias percebeu. São as muitas moradas da casa do Pai. Por muitos desses mundos o Espírito passa, e evoluindo ele vai. Desculpa, estou falando com o microfone fechado. Desculpa, gente. Obrigada, Renato. Obrigada, KT. Obrigada, Francisco. Foi muito bom. Depois a gente pode disponibilizar as letras lá no grupo, tá? E se vocês tiverem alguém que entenda de melodia, de partitura, pode fazer um bom uso. Bom, então nós vamos começando o nosso evento de hoje, agradecendo muito a presença de todos vocês. Nós estamos muito felizes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina e a prática. Falar não, né? Nós vamos refletir um pouquinho com vocês sobre a rotina e a prática na evangelização, né? E um combate a um problema muito sério que é a superficialização, né, do movimento espírita, inclusive na evangelização. Então a gente vai refletir um pouquinho, né? Vamos fazer essa troca juntos. Então nós vamos agora nos preparando para a prece. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Então vamos. Se você quiser fazer um dedilhado para a prece, Renato, fica à vontade, tá? Pode falar, Josi. A Josi levantou a mão. Você quer falar? Não? Então tá bom. Então vamos nesse momento, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, essa oportunidade de estarmos reunidos em prol da evangelização dos nossos mestre amigo, mas uma vontade imensa de contribuir para que o reino de Deus seja nessa terra, nesse planeta amado.
Abençoa, Mestre querido, cada coração, e que possamos ter um estudo com muitas reflexões. É conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Obrigada. Obrigada, Renato. Bom, agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Patrícia, que vai fazer o começo de hoje, tá? Arthur, você consegue projetar para a gente? Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Eu sou de São Bernardo do Campo, do grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho. E eu trouxe para nós aqui o sonho de todo evangelizador. Então, ele começa com crianças muito quietas e educadas, crianças muito participativas, com conhecimento da doutrina, elas já chegam quase prontas para nós, com muita disposição para ouvir, nada questionadoras. O espaço é todo lindo, é climatizado, não tem nem frio nem calor. E ele é adequado a todas as necessidades das crianças. Esse é o sonho que eu trouxe para você. E agora a gente vai ver um pouquinho aí de como é que é a realidade, né? Você pode passar, Arthur? Ela é um pouquinho diferente. Mais uma foto. Mais uma. Então, a evangelização, ela não é o nosso sonho, né? E ela não é uma escola ou um catecismo. Ela é um espaço de construção de conhecimento, que nós, essa construção, nós realizaremos junto com as crianças, deixando as crianças serem realmente crianças. Por favor, Arthur. O diagnóstico atual da infância que nós trouxemos é que muitos de nós ainda trazemos um estigma de que as crianças, elas são mini adultos e que nós devemos tratar as crianças como se elas fossem adultos menorzinhos. Isso foi falado ontem, né? Uma das evangelizadoras levantou essa questão. E nesse processo nós desmerecemos, nós deixamos de lado as necessidades peculiares de cada fase, né? Essas importantes questões que as crianças trazem. Elas são biológicas, né? Que é o brincar, o imaginar, o criar, essa possibilidade realmente de extravasar as suas necessidades, mas elas também estão ligadas a um espírito que está encarnado, e ele precisa se fortalecer muito nesse processo, né? Então, nós precisamos auxiliar esse espírito a alavancar essa encarnação dele, que ele tenha condições realmente de ter uma encarnação sustentada pela doutrina. E essa nossa tarefa, ela não é fácil, porque nós estamos concorrendo com coisas bem interessantes, né? Que estão associadas aí à tecnologia. E essas questões, elas vão ocupando cada vez mais o espaço das crianças. Então, nossa missão aí é bastante complicada. Por favor, Arthur. Então, a questão, né? Nós estamos esperando crianças ou mini adultos numa sala de evangelização. E nós trouxemos um estudioso do desaparecimento da infância. E esse estudioso, esse livro, ele foi escrito em 1999. Então, de lá para cá, esse processo, ele vem se acentuando. Esse estudioso que chama Postman, ele diz assim para nós: poderíamos dizer que uma das principais diferenças entre um adulto e uma criança é que o adulto conhece certas facetas da vida,
seus mistérios, suas contradições, sua violência, suas tragédias, cujo conhecimento não é considerado apropriado para as crianças. Então, por favor, Arthur. O risco que nós corremos ao tentar acelerar esse processo de crescimento das crianças, ele está associado a estresse, ansiedade, depressão, comportamento consumista, dificuldades de socializar, dificuldades na vida adulta, insegurança, agressividade, autocobrança exagerada, problemas de saúde mental, problemas de saúde física e, como sabemos, problemas espirituais também. O autor deixa claro para nós que o surgimento ou o desaparecimento da infância, ele está diretamente relacionado com o modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Então, nós, dentro desse nosso pequeno espaço, temos uma missão. Por favor, Arthur. Nós temos um objetivo. Para frente, Arthur, por favor. O nosso objetivo é tratar crianças como crianças. E agora eu vou passar a palavra para aqui. Muito obrigada. Muito boa reflexão, né? Nessa sociedade onde a gente vê a criança perdendo o seu espaço, né? Então, a gente, na evangelização, resgatar isso é muito importante. E agora nós vamos refletir um pouquinho. Pode passar para mim, Arthur, por favor? Ah, Arthur, era um outro artigo. Peraí, eu tenho aqui, pode deixar. Pode deixar que eu compartilho. O meu tá fácil aqui. Um instantinho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Melissa, você quer falar? Você levantou a mão? Uma coisa assim, eu acho que desde quando eu entrei na evangelização, não sei se é porque é a minha característica, eu nunca vi a criança sentada numa mesa atrás de um, sabe, não consigo, né? Mas com relação ao livro, principalmente que tu trouxe, um questionamento que eu me faço é que hoje as crianças trazem, não somos nós que levamos para ela como evangelizadores, são elas que trazem para nós, as crianças. Eu trabalho com pré-adolescentes, né? É na faixa de 11 e 12, de 10, 11 anos. E eles trazem para nós. Não foi surpresa quando no ano passado nós trouxemos um psicólogo para conversar com elas, e elas trouxeram para nós dificuldade para saber o que é gênero, se elas gostam, olha a pergunta, se elas gostam de se vestir de menino, elas são necessariamente um menino, ou o que elas são, se é uma guria. Então, esse tipo de coisa é uma realidade que elas trazem para nós, né? Realmente, Melissa, a gente está vivendo isso muito forte, né? Nas turminhas de 10 anos para cima, né? É um assunto que a gente vai ter que estudar bastante, né? Porque, para mim, que já sou um pouquinho mais idosa, é bem difícil, né? Mas foi muito bom você trazer isso, porque até ontem estava conversando com uma amiga, ela também trouxe essa problemática, né? Eles estão perdendo a identidade, né? A gente sabe que a sociedade está trazendo essa questão bem banalizada, né? Então, eu peço, né, que a gente pense num seminário onde a gente possa discutir essas questões, tá bom? Mas foi muito bom você trazer, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa relação que a Patrícia trouxe, né? Vamos se adentrar um pouquinho, né, sobre o que é evangelização espírita, né? A gente às vezes faz uma confusão na nossa cabeça,
né? Então, ela trouxe uma coisa muito legal, né? Que evangelização não é escola, né? Aquele sonho que ela trouxe lá no começo é o sonho da professora, ter aquela sala, todo mundo quietinho, todo mundo, né? Era, né? Eu sou professora de educação infantil, eu não quero, não. Eu quero uma sala com movimento, né? Mas é o estereótipo que às vezes a gente encontra, né? Então, a evangelização, ela não é escola, né? A escola, ela privilegia muito o intelecto, né? E nós vamos entender o que a evangelização vai privilegiar, né? E também não é catequese, né? Eu sei que muitos de nós viemos da Igreja Católica, né? Com tantos dogmas, né? Mas a evangelização espírita não é uma catequese, né? E ela também não pode ser pautada em regras de conduta, né? Ou simplesmente em aulinhas de boas maneiras, né? A evangelização espírita é muito mais que isso. Ela vai trabalhar o intelecto, né? Ela vai trabalhar o afeto, mas não o afeto só do carinho, não, o afeto de afetar, né? Desse conhecimento realmente encontrar um eco dentro da criança, né? E isso vai promover com que ela faça uma reflexão, né? Nós queremos a fé raciocinada, né? A fé refletida, não aquela fé cega que a gente tinha no passado. E onde que a gente vai buscar isso, né? Lá no Evangelho, né? No Evangelho redivivo que Jesus trouxe para a gente. Melhorou o som? Estão falando que o som está baixo? Está baixo para todo mundo? Alô? Para mim tá bom. Ah, tá bom? Então tá bom, gente. Deve ser o aparelho da colega. Então, o evangelho que Jesus nos trouxe, né? É lógico que a gente vai encontrar uma linguagem muito diferente, né? Se a gente for buscar a Bíblia, as parábolas, né? Lá Jesus teve que se render, né? A nossa pequenez, né? Naquela época, né? 2000 anos atrás, nós éramos espíritos muito primitivos ainda. E se ele fosse trazer essa luz, que é o Consolador prometido, aí que a gente não ia entender mesmo, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse norte, né? Para quê? Para que a gente consiga combater a superficialização dentro da nossa evangelização, né? A gente vê casos onde tudo cabe na evangelização. Será? Né? Nós vamos trabalhar o contexto, sim, né? Nós vamos trabalhar a nossa sociedade, né? Mas nós não podemos perder, né, a essência do Espiritismo. A Mônica que levantou a mão? Sim, só para aproveitar o contexto, a USA estadual, ela promove uma capacitação mais abrangente de conteúdo. O nome dessa capacitação é Comece pelo Começo. Então, esse nome já diz, assim, o conteúdo, né? Que são as obras básicas, né? Então, assim, o especial da evangelização espírita é o espiritismo, né? Então, às vezes falta espiritismo na evangelização. E aí a gente recomenda e a gente depois coloca nos grupos, né? É isso. Obrigada, amiga. Né? E isso mesmo, né? Eu ia falar, né? Para combater essa superficialização, né? Realmente, nas obras básicas, na pureza doutrinária, né? Que é onde a gente vai conseguir alicerces, né? Para que a nossa evangelização seja uma evangelização eficiente. Muito bom. Se alguém quiser comentar, gente, pode abrir o microfone, pode levantar a mão, a gente vai conversando, viu? Pode passar para mim, Arthur, por favor? Eu acho que é você que está compartilhando, Cris. Nossa, desculpa, é verdade. Desculpa. Bom, e a base, né? A gente nunca começa uma casa pelo telhado, né? Então, a gente parte do princípio, né? Que esses princípios básicos é que vão dar esse alicerce para que a criança possa construir essa lógica que o Consolador Prometido trouxe para nós, né?
Então, a gente precisa ficar bem atento, né? E sempre estar retomando esses princípios, porque eles vão ser construídos gradualmente, né? Não é que a gente vai ficar só neles, não. Mas a gente precisa estar sempre retomando para que isso vá se fortalecendo, tá? Na criança, né? Então, a gente vai falar sobre Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, tá? Então, isso vai sendo construindo ao longo da evangelização, né? Como nós estudamos o livro dos Espíritos não sei quantas vezes, né? E geralmente a gente fala, nossa, mas isso estava aqui, né? Por quê? Porque a gente ainda não tinha se atentado a isso, né? E eu trouxe, assim, um exemplo quando a gente trabalha Deus, né? O que isso desperta na criança, né? Antigamente, né, a gente ouvia muito assim, quando a criança estava fazendo uma coisa errada, alguém falava assim, nossa, o papai do céu vai ficar triste, né? O papai do céu vai ficar zangado, né? Que conceito de Deus essa criança está construindo? Que Deus é um Deus vingativo, né? É um Deus que está ali, ó, só vigiando a gente, né? E olha quando a gente trabalha os atributos, né? Como a gente pode descortinar esse Deus, né? Então, falando que Deus é eterno, que Ele sempre estará conosco, que Ele é imutável, que Ele nunca muda, que sempre vai nos amar. É imaterial, não é matéria, é espiritual, é onipotente, inteligência suprema, Criador e Pai de tudo. Ele é único, não há outros deuses, né? Ele tem a ajuda dos espíritos superiores, mas Deus é único. E ele é soberanamente bom e justo, né? É um Pai amoroso que sempre zela para o nosso bem-estar, mas não passando a mão nos nossos erros, né? Bom, então foi uma reflexão. Se alguém quiser comentar alguma coisa, esteja à vontade, né? A gente trazer esse Deus, né? Esse Deus maravilhoso, não tem como, né? A criança não se encantar e não seguir, né? O que vem pela doutrina, né? Pode falar, Vânia. Quando você falou aí da base, né? Eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu estava há pouco tempo na evangelização, uma turminha do segundo ciclo. Mas quando eu peguei essa turma, eles já estavam na evangelização por um bom tempo. Já estavam desde pequenos, né, na evangelização. Então, eu falei de um tema sobre a morte, que para mim, eu não achei que eu teria problemas com isso. Mas assim que eu comecei a falar, um dos evangelizandos ficou apavorado, como se ele nunca tivesse ouvido falar nisso, sabe? Ele ficou muito apavorado. Então, eu tive, assim, que mudar completamente. Quer dizer, provavelmente ele não teve essa base bem preparada, né? Eu não lembro qual foi o assunto, se foi a reencarnação, aí nisso teria te falado o desencarne, né? Eu não lembro agora, que tem muito tempo isso. Aí, quer dizer, por falta dessa base aí. Então, às vezes, falta mesmo a doutrina, né? O conhecimento básico, né? Dos princípios. Às vezes falta isso mesmo. Olha, foi uma situação, gente, bem difícil. É verdade, Vânia. Às vezes a gente, por não projetar lá na frente, talvez o conhecimento prévio que a turma tenha, né? Às vezes a gente, né, ocorre nesse erro. Por isso que é bom a gente estudar e estar sempre relembrando, né? Eu errei nesse ponto, né? Porque eu devia ter visto antes, mas eu tinha pouco tempo, né? Eu falei, não, agora sempre eu vou ver antes, para não cair nessa mesma situação e não assustar os meninos, né? Verdade, verdade. Muito bom. Eu acho que a Mônica e a Monique querem falar? Sou eu. Aí depois acho que é minha mãe.
Cris, vou te fazer uma pergunta. Se a gente trabalha, então, todos os princípios básicos, se baseia no Livro dos Espíritos, em todas as turminhas, pode chegar na mocidade e aí só trabalhar aborto, sexo, mediunidade, sonho, tudo que tem na curiosidade do jovem e na vida do jovem. Pode fazer um programa só desses temas? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que, como eu falei, a gente vai trazer alguns temas, né, que estão na sociedade, mas o estudo, né, continua das obras básicas, ele é fundamental, né? Nós precisamos, né? Toda vez que eu estou com uma turma, né, vou preparar, tem que voltar lá, tem que beber da fonte, né? Então, eu acredito que não dá para a gente ficar só nesses temas, né, temas polêmicos, né? Eu acho que a gente tem que realmente voltar na base, né? E sempre que está trabalhando um tema polêmico, encontrar onde ela se encaixa lá na base, para que eles façam esse link, né? Eu acredito que isso vai fortalecendo essa fé raciocinada deles, né? Senão fica só no achismo, né? E se a gente for pensar, né, Cris, eu incentivo lá o pensamento do planejamento reencarnatório, que tudo na vida é planejado, que eu tenho um dever com as pessoas. Para falar de aborto é facinho. Por que eu vou tirar a vida, né? Enfim, o que está no plano, o que não está? Então, as bases são muito mais norteadoras do que o assunto imediato, né? Muito bom, Monique. Eu acho que a Mônica quer falar. Pode falar, Mônica. Sim, é uma coisa que a gente percebe bastante com esses eventos, é que a gente vem trazendo bastante texto, bastante coisa, a gente acaba guardando informações muito valiosas, né? Aí tem um texto de Kardec, mas não assinado como Kardec, mas como professor, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Aí ele coloca lá que a gente vai apressadamente mudando de assunto, né? Como se uma reunião bastasse, e às vezes fica construindo um prédio de informações, um edifício, num terreno muito fofo ainda, né? Tem que dar tempo de sedimentar. E em relação a esse medo, às vezes, que bate na criança, né? Quando fala da morte, sei o quê, não, eu nunca tive isso, 20 anos de evangelização, elas aceitavam sempre com muita naturalidade, né? E algumas viam, né, até os espíritos. Uma vez só, uma menininha ficou muito assustada, os pais até pararam de levar na evangelização. Mas depois a gente recebeu uma comunicação, ela ficou assustada quando viu o espírito voando. Durante o sono, saía do corpo, ficava voando. Ela ficou horrorizada, né, com aquilo, né? E os evangelizadores, assim, com peso na consciência também, nossa, o que a gente fez de errado e tal. Depois, na comunicação mediúnica, colocaram, ela tinha sido suicida em outra vida. E esse medo de altura, voar, aquilo afetou. Mas que a gente estava no caminho certo, né? Que trabalhar a imortalidade da alma era uma vacina contra o suicídio, né? Então tem essas coisas todas. Muito bom. Nós temos várias pessoas com a mãozinha levantada, mas nós já estouramos esse tempo. A gente vai ter um outro tempo de conversa, tá bom? Eu peço desculpas, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Por mim, tudo bem. Tá bom? Mas a gente vai ter um momento de conversa, tá? Agora, a Monique vai trazer para a gente um pouquinho sobre o tríplice aspecto da nossa doutrina. Ok, obrigada, Cris. Eu vou apresentar aqui, então. Tá bom? Bom, só um instantinho. Aqui. Então, é o seguinte. Como vocês viram, o tema de hoje, né, que a gente já iniciou,
está voltado nessa questão da superficialização, né? E o que é manter algo superficial? O que é deixar algo superficial, gente? O que é algo superficial? Sem aprofundar. É não aprofundar, né? O que mais? Pode falar, Carla. Então, eu entendo é não se preparar também, né? Chego lá e falo qualquer coisa, só porque foi até falado ontem, né? Só para tomar tempo das crianças. Então, acho que quando você não se prepara, você acaba falando qualquer coisa, não se aprofundando. Muito bom. Então, é deixar raso, né? Você não se aprofundar, não se preparar e fazer de qualquer jeito, né? Muito bem. Então, será que não tem alguma forma de trazer... E essa superficialidade, né? Se a gente for parar para pensar, ela pode incluir aí a gente começar a inserir as nossas próprias ideias pessoais na evangelização, na hora de passar o conteúdo, né? Então, a gente tem que pensar qual é uma forma que a gente possa levar a doutrina espírita de maneira mais fidedigna, né? Ao que está na codificação, ao que a gente sabe que é realmente o espiritismo em si, né? Então, o tema que a gente está trazendo, então, é o do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela tem 3 aspectos, né? A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E a gente vai ver como que esses 3 itens podem ajudar a gente nesse trabalho, né? Será que se a gente tira a filosofia, o trabalho de evangelização vai ser tão eficaz quanto deveria? Será que não vai estar orientando para algum outro lado? E se eu tiro a ciência? Se eu tiro a religião? É um pouco complexo, mas a gente vai ver como que faz sentido, né? Então, vamos lá. Aqui é um texto de Herculano Pires, né, que ele coloca lá em Filosofia Espírita. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Então, o Herculano, ele traz aqui os 3 aspectos, né? A ciência como a questão dos fenômenos mediúnicos, né? Todas essas as teorias que envolvem o fluido, a mediunidade, né? Tudo isso. Só que a gente não se limita a isso, né? Ele está trazendo ali que a gente tem que debruçar o pensamento sobre tudo isso, né? E a gente examinar de que forma isso impacta na nossa visão sobre o mundo, né? E, por consequência, depois da gente construir uma visão através da observação dos fatos, da filosofia, a gente constrói uma visão de como a gente deve se comportar. Qual é a nossa conduta, né? Qual é a conduta mais ideal, conforme esses preceitos que a gente viu, né? E tudo isso vai permear o tema da ciência, da filosofia e da religião. Então, eu vou indo um por um, né? A ciência, né? Como é que o espiritismo surgiu? Né? O primeiro aspecto aí foi através da ciência, né? A observação dos fatos. O Kardec, ele foi lá e ordenou, reuniu todas as pesquisas que estavam sendo realizadas pelo espiritualismo, né? E ele, então, traz aí e organiza o que a gente tem lá na codificação, né? As perguntas, fez ali o controle universal, e a gente tem a ciência, né? E quando a gente diz ciência, né? Acho que traduzindo, né? O que é levar a ciência para a evangelização, né? É trazer lá as reuniões sobre pluralidade dos mundos, sobre os fluidos, sobre ambiência espiritual, sobre pensamento, influência dos espíritos, né? Todos esses conceitos, né? Que a gente diz da ciência espírita, né? E qual é o valor disso para a gente, né? A gente, quando vê as crianças mais velhas, né, que estão a partir dos 11, vai indo lá para a mocidade, os jovens também, a gente vê que tem uma necessidade muito grande, às vezes, de afirmar sua forma de pensar, de ir contra o que os pais pensam, né?
E nessa fase, eles vão tendo contato com teorias na escola, os jovens que estão na universidade, principalmente em humanas, né? Começam a ter contato com várias concepções do materialismo, né? Da ciência mesmo. E se a gente não tem na evangelização uma base forte de conteúdo doutrinário, é o conteúdo dessa ciência espírita, a criança ou o jovem pode acabar deixando a evangelização, deixando tudo isso, porque ele se convence muito mais pelas ideias do mundo, né? Quando, na verdade, não precisava, porque o espiritismo não é um dogma, né, que a gente vai colocar. Ele é uma fé raciocinada. Então, se a gente traz tudo encadeado, a gente estuda, se prepara para trazer isso, talvez a ciência seja a grande porta de entrada daquele jovem na doutrina espírita, né? É ela que atrai. Poxa, até agora eu tinha encontrado religiões que me dizem como me comportar, mas não me dizem por quê. Não me explica por que uns sofrem e outros não. E o espiritismo, ele vem explicando tudo, né? Então, essa explicação é que é importante, né, para as crianças e para os jovens. Isso é essencial, né? E outro ponto também, né, que a gente pode falar sobre a ciência. Espera que eu perdi aqui o slide. Por que o evangelizador também, né? A ciência é o conteúdo doutrinário, né? Tem que estar atento ao estudo, né, da doutrina, tem que estar buscando tá se embasando, né, tá se alimentando do que tem ali, né? Primeiro para a gente não colocar as nossas ideias pessoais, né? Mas também para a gente tomar cuidado ali com o que a gente faz na evangelização ou o que a gente ensina, né? Se a gente fala para as crianças, né? A casa espírita tem uma cúpula protetora, né? Nada de mal acontece, não entra espíritos não elevados, né? Tem essa cúpula. E aí a criança vai lá, então, mexe no celular, começa a ouvir uma música que fala um monte de besteira, olha fotos sensuais, né? Um jovem que pode fazer isso. E aí na cabeça dele vai estar assim, não, mas aqui a casa espírita está protegida, não tem nada de mal. Será que é verdade? Será que não faltou ali um fundamento doutrinário? Não, calma aí. Como é que se constrói a ambiência? Será que realmente a casa espírita ela é protegida dessa forma? Ou quem constrói essa ambiência são os próprios espíritos que estão ali, encarnados e desencarnados, né? Então, o nosso pensamento influencia o que eu penso, o que eu vejo, né? E aí a gente vai trazendo ali uma compreensão ampla, né? E aí a gente vai tomando esses cuidados, né? E acho que, por fim, que eu gostaria de falar também da ciência, né? É que a gente vai falar até, né, da tentativa de atrair a criança, o jovem, de deixar lúdico, e isso tudo é importante. Mas tem muitos cuidados que a gente tem que tomar, e se a gente não tem a base doutrinária forte, a gente acaba deslizando, né? A gente vê muito um trabalho com a mocidade, e que para a gente ser legal, né, a gente criar um vínculo, a gente acaba trazendo ali o assunto, sei lá, do Big Brother, ou assuntos assim, né? E às vezes a mãe daquele jovem está numa luta imensa de tirar aquele programa para o jovem não ver, porque ele pode trazer uma ambiência ruim para casa, porque ele traz aspectos sensuais, enfim, né? Ou então, eu sou outra mãe da minha evangelização, reclamou que a filha não largava o TikTok, todo mundo já sabe que tem muitos perigos ali dentro, né? E aí, para a gente se aproximar do jovem, da criança, a gente começa a falar do TikTok, não sei o quê. Que mensagem a gente está passando? Será que a gente não está incentivando a criança a se alimentar daquele conteúdo? Ela fala, não, mas a tia da evangelização, ela gosta, ela também conversa sobre isso, né? Então, tem que ter um equilíbrio. O quanto eu entro no mundo, né, na cabecinha dele, nas experiências dele, que é importante, sem eu incentivar as questões que vão contrárias ao que eu aprendi na base científica da doutrina, né? Então, esse é o ponto da ciência. Pode falar, Gisele. Eu estou pensando aqui, você está falando em ciência, eu estou lembrando que ciência, a gente pensa sempre muito nas ciências exatas, mas tem muitas outras ciências, né? E eu estou lembrando aqui da psicologia, por exemplo. Eu não sou psicóloga, não entendo muito, né, dessa área, não. Mas eu tenho percebido, às vezes, assisto alguns vídeos, algumas lives,
E eu tenho percebido, às vezes, algumas posturas das pessoas que passam mensagens para os evangelizandos, em que algumas posturas, algumas formas de se arrumarem, passam uma mensagem subliminar, sabe? Às vezes a imagem se torna mais importante do que a mensagem. Então, assim, a gente tem que se preocupar também com o que a gente leva além do conteúdo. A gente tem que se preocupar também com a mensagem que a gente está levando para fora das palavras ditas, sabe? Eu não sei se eu estou me atrapalhando um pouco na forma de falar. Não, faz todo sentido. Isso ficou muito, muito exacerbado para mim em alguns vídeos que eu vi, de adolescentes gravando conteúdos de evangelização para crianças, sabe? Em que as posturas desses adolescentes eram um pouco sensualizadas, sabe? A forma deles se portarem, o gestual, a forma de falarem, sabe? Então, assim, isso também tem que ter um olhar bem fino para essas questões também, eu acho. Isso também é ciência e tem que ter o nosso olhar de evangelizador também. Ciência, né, é conhecer, ter um conhecimento sólido do que a gente está aplicando, trazendo ali. E aí isso vai fazer com que a gente não se preocupe só com o conteúdo, mas com a forma, né? A forma também pode passar uma ideia, né? Porque essa questão a ciência do comportamento, né, que eu acho que é isso, né? Não sei bem dizer, porque, como eu falei, eu não sou da área, mas a gente pensar na questão do psicológico também, sabe? Estudar um pouco também dessa área, dessa ciência também, para saber o que é que as coisas podem impactar os evangelizandos. A ciência também, né, que a gente tem já, além do espiritismo, pode contribuir, né? Se não tiver contrário ao que a gente vê no espiritismo, né? A psicologia também. Bom, eu vou passar para a Melissa, depois o Cleiton, aí depois eu pego a palavra para continuar. Uma coisa que a gente utiliza, voltando um pouco no teu slide, com relação à superficialidade, né? Não sei se é porque a gente trabalha assim dentro da Humberto de Campos, eu sou da Humberto de Campos de Canoas, Rio Grande do Sul. Nós temos um vínculo bastante forte com o Departamento de Assuntos de Família. Então, uma coisa que eu aprendi é conhecer o público. Parece bem geral, né? Quando a gente quer ter contato com a criança, mas não. Conhecer o público que a gente está falando é conhecer um pouco daquelas crianças, sabe? E a junção, vamos dizer assim, a união que nós temos com o DAFA nos ajuda muito porque a gente tem contato com os pais. E daí, tendo contato com os pais, nós conhecemos mais ou menos como é que é a situação das crianças, o que elas mais ou menos pensam, o que gostam, e aí a gente formula parte daí como fazer uma aula, né, que chame a atenção, mas que, como tu disse, e a expositora anterior, jamais perdendo o foco na doutrina, no tríplice aspecto, naqueles 5 pontos intangíveis, né, princípios da nossa doutrina, mas enfim. Muito interessante, Melissa. Obrigada. Para o Cleiton. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vendo um pouco isso, eu só falaria assim que a gente precisa ter, como você falou, né, Monique, o equilíbrio entre a empatia e o exemplo, né? A gente até pode falar de TikTok, alguma coisa do Big Brother, mas mostrando como exemplo o que o exemplo bom faria, né? Que dá um exemplo ruim aquela parte, aquele aspecto, mas que talvez traga boas informações também. E aí, talvez, dando pelo exemplo, a gente consiga dar o equilíbrio e ir conquistando a empatia nessa parte. Muito legal, né? A questão aí do exemplo, né? A gente tá atento, porque eles tomam como referência os pais, os educadores. Então, se o pai fala disso, aquilo pode, então. Se a mãe fala, se o evangelizador fala, né? Se eu for falar e tem um problema ali, eu tenho que problematizar, né? Bom, então, como eu falei, vou continuar para o próximo tópico aqui, que é a filosofia, né? O espiritismo não é igual a todas as ciências, né? Porque a ciência, como é que faz? Você testa aquilo
aquela experiência na mesma temperatura, na mesma pressão, nas mesmas condições e vai, então, constatar que aquilo ali realmente é verídico, você pode criar ali uma ideia, né? Um pensamento sobre aquele estudo, porque você testou e funcionou. Mas qual é o nosso objeto de estudo no Espiritismo? É o espírito, né? Você tem como você pegar o espírito agora, eu vou pegar o espírito e testar nas mesmas condições, né? Não tem como. Então, foi assim que surge a filosofia, né? Porque não conseguindo fazer os mesmos métodos, né? Um dos nossos métodos vai ser a interpretação dos fatos, né? Daquela comunicação, comparação. E a filosofia vem como essa interpretação, né? E aí tem até uma fala de Kardec no Livro dos Espíritos, que a força do espiritismo está na sua filosofia, né? Que vai ser esse olhar em cima do que ele descobriu. Descobriu a existência dos espíritos, de Deus, a existência da imortalidade da alma, da reencarnação. Vamos interpretar tudo isso, então, né? Eu já deixo falar, eu vou só concluir aqui esse slide, tá bom, gente? Então, aí vamos entrar no que tem a ver com... Deixa eu ver se eu... Opa, ainda não é esse aqui. Então, vamos falar da filosofia na evangelização, né? Como que a gente aplica a filosofia na evangelização? Se a gente sabe que o conteúdo espírita, ele está conforme as leis da natureza, ele é real, ele não é inventado, né? Ele é verdade, a gente também sabe que as respostas estão dentro das crianças e dos jovens. Está na consciência, né? As leis de Deus. Então, a filosofia nos ajuda a perceber um método de trabalho. Em vez da gente só depositar o conhecimento, por que a gente não faz perguntas e ajuda a criança a tirar as respostas dentro dela mesma, né? Porque quando a gente fala o conteúdo, ok, fez todo sentido, mas quando é ela que expõe aquela ideia, ninguém tira mais, porque ela concluiu sozinha, né? Então, a filosofia vem como um método da gente trabalhar com perguntas e ajudando a criança a chegar numa lógica, né? E também, ela vai ajudar a gente a combater, a gente estar preparado para enfrentar os estereótipos, os preconceitos, os modismos, né? Se tem uma frase, a criança chega lá com uma frase, tia, eu aprendi lá, eu cheguei à conclusão que eu tenho que seguir meu coração. Calma aí, vamos parar para pensar. Será que a gente tem que realmente seguir o nosso coração? Seguir o coração é bom? Depende. Como é que está esse coração? É um coração de espírito evoluído ou um coração de espírito ainda imperfeito, como nós, né? Se a gente está ali com as nossas vontades, as nossas paixões, impulsionando para um lado, para o outro, será que seguir o coração é a melhor decisão a ser tomada? Né? Vamos comparar isso com a doutrina espírita. Então, a gente tem... Opa, abri uma coisa. A gente tem aqui uma fala de Emmanuel no livro Vida e Sexo, capítulo Namoro, que ele fala: positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Então, a criança está apaixonada, aquele jovem está apaixonado por aquela menina, e o amigo dele falou, segue seu coração. Aí ele chega na evangelização e pergunta, o que eu faço? Aí a gente traz Emmanuel falando assim, positivada a simpatia mútua, ou seja, deu aí positivo para uma simpatia entre os dois estão se gostando. É chegado o momento do raciocínio. Então, não siga seu coração, pare e pense, né? Então, a filosofia vai nesse sentido. Vamos refletir sobre esses modismos, essas ideias que o mundo traz. Vamos comparar aqui com o espiritismo. Será que isso faz sentido? Como é que está esse coração? Será que eu não tenho que parar e pensar? Bom, da filosofia é isso. Aí, rapidinho para terminar, então, que a gente está com um tempo corrido, né? A religião. Às vezes tem gente que quer tirar, né, a religião do espiritismo, e a gente trouxe aqui, então, uma fala de Leon Denis, né? Lá em Depois da Morte, no capítulo As Religiões, a Doutrina Secreta, ele coloca: pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. A religião do latim, religare, ligar, unir, bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si,
unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. O que ele traz aqui, né? Religião no sentido de religar nós, o ser humano, ao outro e, consequentemente, a Deus, né? As ideias superiores. A religião como algo que vai nos trazer uma conduta baseada nessa ligação, nessa união que eu tenho que ter com o próximo, essa preocupação que eu tenho que ter com o meio e com Deus, né? Vai fazer refletir sobre isso. Bom, e aí... Deixa eu ver aqui, próximo slide. E aí o Leon Denis fala, eu acho que eu não vou ler para correr aqui com o tempo, né? Mas que a diferença da religião para a filosofia é justamente a gente tentar aproximar essas ideias da prática, né? Eu sabendo disso, dessa teoria, o que muda na minha vida? O que me muda na minha relação com Deus ou com o próximo, né? A religião tem tudo a ver com o objetivo da evangelização. O nosso objetivo é ensinar espiritismo? Não necessariamente, né? Se a gente tiver uma criança lá que não lembra nada, um adulto, uma criança que passou pela evangelização, cresceu e não lembra nada de espiritismo, mas ela se esforçou para se aproximar de Deus, para cumprir seus objetivos da vida. Eu acho que a evangelização funcionou ali, né? Porque o grande objetivo é ajudar nesse trabalho de aperfeiçoamento moral, né? Isso vai nortear o nosso trabalho. Será que a gente tem que ir lá ensinar todos os princípios, elas têm que decorar? Ou o meu objetivo vai ser estimular autoconhecimento e transformação moral, né? E aí a religião vai nos guiar nesse planejamento. Eu vou planejar uma reunião de atributos de Deus. E as perguntas que eu vou colocar é o que muda da minha vida? Saber que Deus é onipresente, né? Saber que Deus é eterno, né? A gente ir se aproximando, né? Que nem que eles trouxe um pouquinho lá no começo, né? E aí, um cuidado que a gente tem que ter, né? É que há um movimento dentro do espiritismo de querer tirar a parte religiosa da evangelização, por exemplo, porque acho que tem um receio de trazer os dogmas, né? De trazer os rituais, que é comum em todas as religiões. Então, aí se chama a evangelização de educação espírita, né? A gente não quer discutir nomes, né? Mas qual é a consequência da gente tirar a religião, né? Até Leon Denis fala disso. Não são ali na segunda, depois no meio, né? Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Então, sim, tem um problema no sentido religioso que a gente vê popular, né? Mas a gente não pode tirar a religião da evangelização, porque junto dela iria Jesus. E se a gente parar de trabalhar Jesus na evangelização, a gente para de trazer uma referência. E como uma criança precisa de uma referência, a referência vai ser quem, né? Então, os espíritos trazem, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, trazer Jesus é importante. Além do conteúdo do Livro dos Espíritos, a gente tem o Evangelho, né? Então, é isso, desses 3 aspectos. É a gente lembrar também, juntando tudo isso, que a evangelização não é um grupo terapêutico, não é uma aula, né? Não é uma terapia em grupo. A gente quer trazer lá uma reunião para falar das emoções, legal, mas o nosso objetivo é incentivar essa transformação, né? Porque a casa espírita tem que oferecer o que ela tem de melhor, né? Que é o espiritismo. E aí a gente tem que pensar, né? Que a gente tem que se esforçar aí para trazer a melhor abordagem, né? Lúdica, didática. A religião não, né? A evangelização vai exigir da gente que a gente traga um sentimento, a gente crie uma reunião que crie uma afetividade pelo que a gente está passando. Aí eu até propor para vocês depois lembrarem de um filme que mexeu com vocês e fez vocês quererem mudar alguma coisa na vida ou fazer algo de diferente. E observar, não sei se assistir de novo o filme, né? Como é que esse filme fez isso com você, né? E é a mesma coisa na evangelização, quando a gente traz histórias, traz algo que comove, vai além do raciocínio, né? E a gente tem que trazer esses aspectos que mexem com as emoções para que a gente tenha uma abordagem que realmente funcione. E não confundir isso com
frivolidade e mundanismo, que é o que Bezerra traz, né? Vamos fazer dinâmicas, vamos fazer coisas, mas temos que tomar cuidado para não transformar isso em vamos trazer para a casa espírita o mundo, né? O que o jovem gosta? Vamos trazer a balada, vamos trazer a festa, né? Será que é isso que a gente tem que fazer? Qual é o prejuízo disso para a ambiência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e não confundir didática e ludicidade com mundanismo e frivolidade, né? É isso, eu passei bastante aqui. Aí eu vou passar para a próxima pessoa e decidir se abre para fala ou não, né? Que acho que o tempo está curto. Quem é, Cris, agora? Queria falar. Tânia. É que a Tânia está com a mão levantada faz tempo. Se você puder ser bem sucinta, que a gente já está meia hora atrasada. Não tem problema. Só ressaltar a questão do equilíbrio, tá? Nós temos porque o ideal não é trazer o mundo para a casa espírita, é levar os jovens e as crianças espíritas para o mundo. E para isso nós não podemos segregá-los. Para isso é importante criar atividades lúdicas que se possa analisar e descrever e começar bem a questão filosófica da doutrina espírita, o estímulo ao pensamento. Eu me lembro que uma vez fiz uma aula com adolescentes de 11 e 12 anos, que hoje em dia eles já estão na adolescência, né? Já há uma nova classificação. E fiz análise de 2 músicas, uma com uma letra que era a que eles gostavam, que a letra, no ponto de vista da Tânia, que já é tia, tá? Horrível, e uma com conteúdo. E aí trabalhei o objetivo da reencarnação, a lei de justiça, amor e caridade, fazendo perguntas para eles. O que aquilo nos acrescenta? Ao final, eles conseguiram chegar à conclusão que aquilo que nós escutamos também influencia a nossa ambiência, os nossos pensamentos, e foram conclusão deles, ou seja, eles vão para o mundo com uma nova percepção. Então, eu observo o mundo e eu penso se aquilo me convém. Ou como o Paulo nos diz, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito bom, Tânia. Fazer isso, né, com muito cuidado, né? Como acho que a Monique trouxe, para a gente também não ferir a ambiência da casa, né? Muito bom. Agora é a Patrícia. Agora a gente vai entrar mais na aulinha. Pode falar, Paty. Cris, agora nós entramos na parte que nós temos uma pergunta para fazer. Mas antes dessa pergunta, né, eu queria que a Cris contasse uma história para nós. Ela nos trouxe uma história que vai falar sobre desencarne. E o nosso objetivo é discutir, é curioso, né, que foi comentado isso no início, se desencarne é um tema que nós podemos tratar com todas as idades. Cris, você pode, por favor, fazer sua apresentação? Sim, só um minuto. Então, preparei essa aulinha para minha pré-mocidade, tá? Então, vocês vão ser minha pré-mocidade, todo mundo lá com 12, 13 anos. Que delícia, hein? Vou só abrir aqui a apresentação. Olá, turminha! Hoje a nossa aula vai ser sobre desencarne, né? A gente já conversou um pouquinho, mas hoje a gente vai pensar mais um pouquinho. E para começar, eu vou para a nossa pergunta, né? Nós vamos ouvir a história pensando nessa pergunta. Não fazermos o mal basta para conseguirmos um bom lugar na espiritualidade? Bom, essa história está no livro Luz Acima, né, do irmão X, psicografado por Chico Xavier. A história se chama Um Homem do Mundo. Sidônio Gonçalves era um homem muito inteligente, cuidava dos assuntos profissionais e financeiros com muita habilidade. Isso lhe rendeu uma boa fortuna. Suas conversações com os amigos sobre o Evangelho eram brilhantes. Envolvia a
todos com grande entusiasmo, mas jamais ousou fazer uma palestra ou subir no púlpito. Os amigos espirituais observavam a sua capacidade intelectual e de oratória. Faziam de tudo para o convidarem para o trabalho do Cristo. Era um homem com uma inteligência admirável para as coisas materiais. Como seria se utilizasse para as coisas eternas? Conclamaram os seus parentes distantes e próximos para auxiliares nas preces, nas vibrações, tudo para que ele fosse acordado, né? Para que ele tivesse um estímulo ao trabalho. Enviaram mensagens consoladoras através de livros, avisos, né? Mas a cada mensagem ele sempre respondia: meus amigos, sou um homem do mundo, atolado em negócios. Não estou preparado em face da sementeira divina. Os mensageiros divinos não desistiam. De muitas maneiras o convidaram a visitar os doentes. Nada tenho para dar. Além disso, sinto-me inabilitado para socorrer enfermos. Tenho nervos em pandarecos. Em outros momentos, foi conclamado ao trabalho na caridade da casa espírita. Eu? O que pensam de mim? Sou indigno de tal responsabilidade. Minha presença complicaria as questões ao invés de resolvê-las. E assim, a espiritualidade continuou convidando ao trabalho da seara do mestre, mas sempre arrumava uma desculpa, dizendo que era um homem do mundo. Como última das suas possibilidades, os servidores do bem o convidaram a dar auxílio fraternal em um asilo. Seria beneficiado por pensamentos mais nobres. Ele necessitava acender a sua luz interior. Já não era tão jovem e logo voltaria à pátria espiritual. Mesmo assim, a recusa foi implacável. Passou alguns meses e o senhor Sidônio desencarnou. Realmente, experimentou o coração vazio e angustiado. Nada mais fizera que algemar-se aos interesses efêmeros da terra. E sem o veículo de carne, não sabia como utilizar a enormidade do tempo além-túmulo. Via-se aflito, sem equilíbrio, sem luz. Depois de passar um bom tempo no umbral, sofrendo muito, seu choro e rogativas foram ouvidas. Sidônio, ao ver o emissário de luz, ajoelhou-se. Muito emocionado, falou ao nobre amigo. Mensageiro do céu, me socorre. Fui um homem de muita fé. Frequentei as reuniões edificantes, nas quais os amigos espirituais sempre nos ajudam. Esperava que, ao regressar ao plano espiritual, ia adentrar a um plano feliz. Houve um grande silêncio e Sidônio se incomodou e perguntou: vós não me conheces? O mentor, o mensageiro de Jesus, muito triste, respondeu: conheço bem. Todas as vezes que lhe convidamos ao serviço no bem, você logo arrumava uma desculpa para não aceitar. Você, já sei, foi um homem do mundo. E quando modificar a sua direção, transferindo sua alma de residência, procure-nos. Estaremos pronto a atender. O emissário se afastou e o nosso amigo, muito triste,
se viu nas sombras e recordou todas as oportunidades que teve. E aí, turminha? Não fazermos o mal basta para conseguirmos um bom lugar na espiritualidade? Pronto, Patrícia. Muito bem, Cris. E aí, pessoal? Nós estamos com 35 minutos de atraso. E agora era um espaço para que a gente abrisse para conversar. A Mônica encontrou uma solução para que a gente não atrase tanto e que todo mundo possa compartilhar aí um pouco. Porque agora nós faremos uma pergunta assim. Como é que a gente adaptaria essa história para uma turma de crianças pequeninas? Por quê? A Cris falou para uma pré-mocidade, né, para adolescentes. Mas este é um assunto, como trouxe a Vânia lá para nós, que as crianças menores precisam conhecer. E temos uma história do Chico, ela é muito importante, ela é muito bonita. Então, a Monique vai pôr um link para nós, para que a gente responda rapidamente agora, né? Como adaptar, o que nós poderíamos fazer para adaptar essa história? O que vocês pensam que precisava ser colocado? Se a história encaixa, se nós podemos contar essa história. E aí, a gente tenta ler aí rapidamente as respostas de vocês. Monique, aqui, a Monique acabou de colocar, é o Mente, né, esse www.mente.com, e aí tem um número. Se a gente clicar aqui, abre um link para a resposta. Patrícia, só para lembrar, né, que essas histórias estão no site Letras de Luz, é um projeto, quem estiver interessado, quiser mais histórias, né, manda uma mensagem para a gente. E a gente tem, Sandra, a gente tem que adequar. Aí nós não vimos falar do desencarne, nós vimos falar das penas e gozos futuros. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso. Desencarne é uma coisa, e penas e gozos futuros é outra. E nós espíritas sabemos que, na verdade, não há um lugar bom. Todo lugar vai ser bom dependendo da nossa conduta. Então, a gente tem que tomar cuidado nos conceitos que vão passando. Não há punição também, né? Sim, cada um colhe segundo as suas obras. Então, a resposta à questão dele, né? Quer dizer, consequência do mundo dele. Isso mesmo, né? As sugestões são com teatro, adaptação da história com animais, usando fantoches, usar uma linguagem mais simples, né? Trabalhar com dinâmicas, adaptar a história à realidade das crianças. No momento desse que a gente está passando pela pandemia, realmente surgem perguntas do tipo, para onde vai minha vovó, né? Para onde foi meu titio? E eu vi essa conversa no chat, né? E aí, como é que a gente faz essas respostas? A gente vai dizer, foi para o céu? Não é isso, né? Então, a gente queria aí saber de vocês qual é a linguagem que a gente usaria mesmo para dizer isso. Isso é um trabalho que a gente constrói juntos, né? A Denise, enquanto vocês vão respondendo, e a gente vai, então, trabalhar essas respostas, tentar fazer alguma coisinha para amanhã, a Denise, ela fez uma adaptação dessa história para crianças de 3 a 5 anos. Denise, você pode trazer para nós, por favor? Denise?
Oi. Eu acho que essa então, questão... Pronto. Então, não é fantoche, não é bem um fantoche do jeito que vocês falaram, mas também é uma adaptação para as crianças. E aí, sendo uma adaptação para as crianças, está enquadrado. Temos aqui a mesma história, então eu vou contar como se eu estivesse contando também essa historinha para as crianças de 3, 4 e 5 anos. E aí hoje, a história de hoje é uma história que chama Um Homem no Mundo, de um livro que chama Luz Acima, do Chico Xavier. E a história começa com um menino. Esse menino aqui. O nome desse menino é Sidônio Gonçalves. Ele era um menino muito esperto, muito inteligente. E ele morava numa casa com o seu pai, com a sua mãe e com a sua irmã, que era mais velha que ele. O Sidônio, ele já sabia cuidar muito bem das coisinhas dele. Ele já arrumava os brinquedos, ele ajudava em casa, ele já estava aprendendo a ler, talvez até a escrever. Mas o que ele gostava até de livros também, mas o que ele mais gostava era de brincar. Ele gostava de brincar, brincar e brincar. E assim como vocês, ele também ia para uma casa espírita. Ele participava lá naquela casa espírita das aulinhas de evangelização infantil. E aí, por muitas vezes, nessas aulinhas, parecia que só o corpinho dele estava lá. A cabeça dele parecia que estava em outro lugar, porque ele vivia pensando em outras coisas. Só que ele tem um mentor. E o mentor estava sempre lá do lado dele, sempre mandando bons pensamentos, sempre tentando guiar ele no caminho do bem, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é correto. E os amigos espirituais e o mentor dele também sempre mandavam pensamentos para que ele fosse um bom menino, para que ele respeitasse o papai, para que ele respeitasse a mamãe, para que ele sempre cumprisse os combinados. Inclusive, mandava pensamento para que ele pudesse desapegar daquele monte de brinquedo que ele tinha, para doar um pouquinho para quem não tinha brinquedo nenhum. E também mandava bons pensamentos para que ele sempre fosse gentil e educado com todos os amiguinhos dele, da escola, da rua, da família. E a irmã dele, aquela irmã mais velha, também participava do centro espírita junto com ele. E a irmã dele participava da mocidade. E lá na mocidade, eles faziam algumas atividades fora do centro. Teve uma vez que ela chamou o Sidônio para participar com ela de uma visita para um asilo. Sabe o que o Sidônio respondeu para ela? Ah, não, eu não vou no asilo, não. Asilo é lugar de velhinho, não é? Velhinho não sabe brincar. Eu não vou lá, não tem criança para brincar. E o Sidônio, desde pequeno, ele se importava muito com dinheiro. Papai e mamãe ensinavam para ele desde cedo que também dinheiro não caía do céu. Então, ele precisaria trabalhar bastante para conquistar esse dinheiro. O Sidônio foi fazendo aniversário. Ele estava com 4 anos. E aí, depois do 4, vem o quê? Ele fez 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim ele foi crescendo. E crescendo, começaram a aparecer novos convites para outras atividades que ele poderia fazer também lá no caminho do bem. Como, por exemplo, arrecadação de cestas básicas para doar para aqueles que precisam. E aí, quando ele era convidado, o que ele falava? Ah, eu não estou acostumado com esse tipo de conversa. Eu acho que se eu sair para pedir ajuda, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. E aí, conforme ele ia crescendo, ele recebia outros tipos de convite. Mas ele também nunca desistiu de estudar, de trabalhar, de ir para o centro espírita. Ele continuava indo para o centro espírita. E ele ia lá para assistir palestra, igual o papai e a mamãe de vocês assistir lá no salão. E aí ele também recebia outros convites para fazer caridade de algum outro tipo e ele nunca aceitava. Ele sempre falava a mesma coisa. Ah, eu não tenho tempo. Eu tenho outras coisas para fazer. Se era para ir para um hospital, ele também respondia, não sei não, eu fico tão triste quando eu vejo alguém doente, é melhor eu não ir. E aí, cada vez que ele tinha um convite desse, ele sempre dava uma resposta negativa e não sei como ele aprendeu uma frase que ele sempre falava, eu sou um homem no mundo. Só que chegou o momento do desencarne do Sidônio. E no momento do desencarne, a gente já falou sobre isso. Quando desencarna, o espírito dele vai se desprendendo do corpo, e aí o corpinho dele fica aqui na Terra, e ele vai para outro lugar. Só que esse outro lugar que ele vai
está sempre ligado àquilo que é de sintonia, aquilo que está no próprio pensamento dele. E aí ele foi para um lugar um pouco estranho. Era um lugar sem graça, era um lugar que não tinha muito pessoas, ele era um pouquinho triste esse lugar. E ele ficou por bastante tempo lá, até começar a se sentir muito triste mesmo. E muito triste, ele começou a chorar. E de tanto chorar, ele lembrou das aulinhas que ele tinha na evangelização, e ele sabia que quando a gente tinha um problema, ele podia fazer uma prece. E fazendo uma prece com tudo aquilo que ele tinha dentro do coração dele. E assim, ele fez essa prece. Nessa prece, não é que a ajuda veio? E a ajuda veio. Chegou o mentor dele, aquele que dava toda a intuição e direcionava ele quando ele estava lá na Terra. Só que o Sidônio, muito ansioso, ele começou a falar. E ele não deixava nem esse amigo da espiritualidade conversar com ele. Ele ficou falando. Olha que o amigo espiritual teve um tempinho e falou assim: Sidônio, deixa eu contar uma coisa para você. Você, lá na Terra, foi um bom menino. Muito bem. Só que sabe por que você está aqui? Porque você não foi o melhor que você pôde. Você podia fazer muito mais. Você teve muitas oportunidades de ajudar outras pessoas, de fazer o bem para os outros, mas você pensou bastante em você. Eu acho que só pensou em você. E nessa hora, o Sidônio abaixou a cabeça dele. Ele ficou triste. E aí ele começou a lembrar daquilo que ele viveu na vida dele lá na Terra, de todas as oportunidades que ele teve. E realmente, ele teria muito mais e outros caminhos para escolher. E aí, assim, eu acabo a minha história. Ela é um pouquinho diferente, ela foi bem adaptada, e hoje mesmo eu fiz um teste com as crianças da evangelização com essa história, e no final da historinha, as crianças, elas ficaram assim, em choque. E uma das crianças perguntou assim: tia, essa história é triste? E aí, na hora, justamente, eu trouxe reflexão. Eu falei, eu não vou dar resposta exatamente para eles, né? Eu falei, não sei, essa história é triste? E aí as crianças começaram a falar, e eu achei super bonitinho, porque exatamente uma criança de 3 anos falou assim, ele que escolheu. Então é ótimo justamente ele entender isso. E teve outra criança, a minha evangelização é até 5 anos, que ela respondeu exatamente que, falou que não, porque essa era a oportunidade dele voltar numa próxima vida melhor. Então isso foi a constatação que, assim, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar nesse tema. E exatamente o que a gente traz, trazendo sobre a adaptação da história, porque essa história também é uma história de Chico. Tem questões que, por exemplo, a gente, quando vai principalmente passar no online, a gente não pode passar muitas coisas na íntegra, então a gente faz adequação de acordo com a idade, com a realidade dos alunos. E aí eu trouxe de uma maneira que, para as crianças, para os pequenininhos, ele é muito voltado a exatamente o que é a idade da criança. Então, por exemplo, do jeito que a Cris contou a história, se eu falar para os pequenos, ele vai falar assim, o que é trabalhar? O que é ganhar esse dinheiro? Não está muito vinculado, talvez, com a realidade que ele vive, né? E é isso que a gente faz com a adequação exatamente por idades, né? Então, talvez aqui, pelas nossas conversas, tem bastante gente, bastante experiente, né? Então, até quando a gente fala de cada uma das idades, é o que a gente tem, por exemplo, do cognitivo dessa criança, qual que é a realidade que ele vive. Então, por exemplo, a gente sabe que quando trabalha com bebês, não dá para contar uma história que seja de 5 minutos. Você sempre tem que trazer música, você tem que trazer repetição. Então, de que maneira que a gente conta? Então, como fazer essa toda adequação? Esse é um mero exemplo, acredito que vocês tenham muito mais ideias de como fazer essa adequação da história também, mas é exatamente prestar atenção no cognitivo da criança, lembrar que a gente tem o propósito justamente de levar a doutrina para eles, mas é exatamente levar de uma maneira que traga entendimento para eles também e que, de alguma maneira, alguma coisinha fique plantada no coração deles também, né? Isso aí. Então, é a gente trazer para os pequenos o concreto. Eles não conseguem pensar em algo que eles nunca viram, né? A gente tem que se atentar a isso, né? Também lembrar que, por exemplo, tem questões da fase deles, né? O egocentrismo, né? Que não é egoísmo necessariamente, né? É eles não conseguirem pensar que o outro pensa diferente dele, não consegue, é a questão da empatia, né?
entender exatamente o sentimento do outro, né? Então, a importância da gente estimular isso também, né? Mesmo que elas não tenham essa capacidade cognitiva, é bom a gente saber, porque, por que a criança está batendo, ela não está vendo que a criança não está gostando? Também tem a ver com a questão cognitiva dela, ela não consegue exatamente entender, mas a gente pode ir ajudando, né? Então, essa compreensão da adaptação, de que faixa eu estou trabalhando é importante, né? O manual, né? Eles poderem mexer, poderem criar, a repetição, a identificação com os personagens. A Denise diminuiu a idade para o bonequinho ser uma criança, né? Aí elas conseguem olhar para a vida delas e comparar, né? Então, essa identificação é legal. E com os mais velhos, né? Que orientações a gente tem, né? A gente pode criar vínculo, né? É uma coisa importante. Como é a dinâmica, né? Que muda ali. Eles gostam de uma horizontalidade, né? De eu não parecer um professor que manda neles, mas ser amiga, né? E aí, trouxe de forma rápida, mas a gente tem essa diferença, né? Da capacidade do pensamento e de como eles gostam de ser tratados, né? Muito bom, meninas. Só um instantinho aqui, deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a formação da equipe, né, que é muito importante, né, para que a gente tenha esse trabalho substancioso, né. Às vezes a gente tem um eu-equipe, né? Eu conheço evangelizadores que trabalham sozinhos, né? Mas o ideal, né, é que nós tenhamos uma equipe forte, né? E como Jesus disse, né? Essa equipe, né? Eu penso muito nessa frase, né? Quando Jesus fala: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Né? Então, a equipe de evangelização, né, vai enfrentar muitos problemas, mas tem que pensar que o trabalho é do Cristo, né? O trabalho não é do coordenador, não é do presidente, a gente não está trabalhando para o presidente do centro, a gente está trabalhando para o Cristo, né? Quando a gente pensa isso, os problemas vão ficando menores, né? E entender também que o coordenador, cada membro da equipe é uma pessoa, é um ser humano. E a gente falha, né? Então, às vezes, a gente vê muitas equipes se desfazendo por melindres, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? E agora, sim, quem será que a gente pode convidar para ser o evangelizador? Quem que você acha, Tânia, que a gente pode chamar para ser evangelizador? Está precisando de evangelizador. Quem que a gente pode chamar? Aprender da Lila. Eu acho que a primeira coisa é uma conversa com os coordenadores de estudo da casa, para saber deles, quais deles têm a questão do estudo, de fazer o estudo, de ser participativo. Antes de qualquer outra coisa, primeiro eu preciso ver isso. E aí depois fazer os convites, né? Olhando, sempre tem aquela pessoa que tem mais habilidade com as crianças, aquele que tu percebe, os anos vão nos dando uma certa experiência, né? Tu percebe aquele que com os jovens vai ter uma maior agilidade, vai conseguir rapidamente, às vezes, se reorganizar, porque os jovens têm... Eu sou evangelizadora de juventude eu tenho mais de 24 anos, eu não lembro bem quantos anos eu tenho como evangelizadora. Então, o que acontece assim, com os jovens, às vezes, surgem perguntas que te dá, pelo menos eu tenho uns 3, 4 segundos que eu fico, e aí depois eu respiro e recomeço. Então, com a juventude é uma outra característica, o evangelizador. Mas a infância, eu acho que além do estudo, a afetividade, o carinho, o respeito pela criança, entender que ele não é um adulto, que ele é uma criança, que ele está com a mente aberta para novos conhecimentos, e o afeto, e tratar essa criança com carinho, respeitando o intelecto dela, a capacidade dela das respostas,
vai fazer com que esta atividade na evangelização flua melhor. Muito bom, você falou tudo, isso mesmo, né? E só uma dica, gente, né? Esse cuidado que ela falou, né? Tem que estar estudando, tem que ser uma pessoa que a gente perceba que tem uma certa habilidade, né? Porque depois se convidou, como é que vai desconvidar, né? Então, é só o nosso recadinho, né? Esse cuidado com a equipe, né? Agora, a Denise vai trazer para a gente a questão do planejamento, né? Para que essa evangelização dê certo, não dá para ser de qualquer jeito, né? Você quer que eu compartilhe para você, Dê? Pode ser. E aí, nessa parte do planejamento, eu estou falando com muita gente experiente, então acho que eu não vou nem ser muito repetitiva, né, para muitas coisas para fazer, mas é só para a gente se colocar todos na mesma página, né, ter o mesmo alinhamento, né. E aí, quando a gente fala de como planejar uma reunião de evangelização, então, se por acaso tem alguém que não tem evangelização, é exatamente saber o começo, meio e fim de como fazer isso, né. E aí, para pensar nisso, Cris, passa só mais um slide. Eu vou trazer uma pergunta, mas é uma pergunta que eu não gostaria de ter uma resposta exatamente agora. Como que a gente pode trazer uma reunião reflexiva e atrativa para as crianças? E é uma pergunta que é para ser refletida e lembrada em todo o processo que a gente tem justamente de planejamento. Então, fiquem com elas, com essa pergunta exatamente para você, para a gente caminhar com o planejamento. Próximo, Cris. E aí, para começar justamente com esse planejamento, a gente vai dividir em principais temas. Então, são 4 etapas que a gente vai colocar. Primeira etapa, definição do programa. Segunda etapa é o estudo do tema da reunião. Terceira etapa, definição dos objetivos. E a quarta etapa, construir um roteiro. Para começar falando sobre definição do programa. Então, quem não tem programa nenhum ainda, é definir quais temas que serão trabalhados. Cris, dá para passar para o próximo, tá? Quais temas que serão trabalhados? Dá para fazer planejamento do ano, dá para fazer planejamento do semestre, dá para fazer planejamento do trimestre. Então, como escolher quais são esses temas? E o mais importante também da construção desse tema é exatamente, primeiro, ele seja feito em equipe. Não faça sozinho, não seja eu equipe fazendo tudo isso, né? Então, tem aquele velho ditado, né? Que 2 cabeças sempre pensam melhor que uma, né? Então, fazer um grupo para pensar sobre tudo isso é importantíssimo. Então, faça essa programação em equipe. Cris, pode clicar porque aí já aparece todos, tá? E é importante também que esse estudo tem o cronograma, ele também tem o programa, ele tem uma lógica. Então, ele precisa ter um objetivo final, seja ele, de repente, você fala assim, eu vou trabalhar com as obras básicas. Para quê? Para trazer conteúdo sobre as obras básicas. Eu vou trabalhar temas necessários para o momento, mas o porquê que a gente está trabalhando tudo isso? Então, primeiro definição de programação e depois a gente vai para os objetivos para tratar. Segundo passo, o estudo. Para falar no estudo, a gente tem exatamente, principalmente, usar obras básicas. Então, tem que usar as obras da codificação. Então, tem as obras subsidiárias que a gente pode usar, mas, principalmente, usar sempre referências seguras. Então, quando a gente fala de evangelização infantil, na época que eu comecei a evangelizar, eu sei que quando eu entrei, a pessoa falava assim, é só colocar no Google. Não, gente, não é só colocar no Google. A gente tem estudo, tem base e precisa ter criatividade para lidar com tudo isso, mas a gente sabe qual que é a referência básica que a gente precisa, qual que é a bibliografia que a gente precisa. Não é qualquer conteúdo, é como já foi passado, né? Não é, de repente, buscar no mundo para trazer para a realidade das crianças, é trazer exatamente da codificação o que a gente leva para elas, de acordo com a idade e tudo mais que a gente pode proporcionar. E sempre pensar exatamente na reflexão. Então, é nesse momento que a gente pode pensar lá naquela pergunta inicial, né, que a gente fez, mas, além disso, também, assim, como trazer justamente a reflexão para a criança, mas que diferença isso vai fazer na vida delas? Se não fizer diferença nenhuma, vale a pena ser tratado ou não? E a gente sabe que dentro do espiritismo tudo vai ser importante ser abordado com a criança, né? Então, tem que fazer essa reflexão. A definição dos objetivos. E aí, para a definição dos objetivos, essa é a parte mais importante que a gente tem, talvez, em todo o processo. Por quê? Ele é o momento exatamente de trazer todas as reflexões e é onde a gente vai colocar exatamente qual que é o objetivo que a gente tem com aquela reunião que a gente vai proporcionar. Então, o que a gente vai buscar? Então, quais são as virtudes, os hábitos que a gente quer estimular para essas crianças?
Por que esse tema vai ser importante para elas? E aí também é justamente o momento de você pensar na realidade das crianças, pensar no contexto social, ver algumas coisas no grupo falando das dificuldades ou adequações realmente que vocês fazem de acordo com o contexto que vocês estão. De repente solucionar que seja não necessariamente um problema, mas às vezes é uma situação que alguma criança trouxe, de que maneira que você consegue trazer também o conteúdo, o estudo para eles refletirem. E o quarto passo é a formação do roteiro. Então, como que a gente faz o roteiro justamente de uma reunião? Então, o momento do roteiro é justamente a gente trazer, baseado nos objetivos que a gente criou exatamente desse planejamento, qual que é o melhor meio de conduzir essa reflexão para as crianças. Então, o mais importante de todo esse roteiro é realmente que ele tenha um começo, meio e fim. Então, se para a gente que estuda, às vezes as coisas separam e você fala, gente, peraí, não entendi. Para a criança vai ser muito mais difícil. Então, o trazer uma ordem também para a criança é importantíssimo. A criança, principalmente os pequenininhos, ter uma rotina, talvez, de entendimento, o como você conduz essa reunião com a criança. É importante que a reunião também tenha um começo, meio e fim para ela, exatamente para que a gente consiga construir o conhecimento deles, construir o aprendizado deles. Então, esse é o momento justamente de pensar no recurso. Então, de que maneira que a gente vai passar esse conteúdo para ele? Vai ser através de história? Vai ser através de fantoche? Vai ser através de um teatro? Qual que vai ser o material que a gente vai usar? E aí, principalmente, para a gente saber se está sendo direcionado ou não, tem um passo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é exatamente o momento da avaliação. Mas aí a gente tem um modelinho só de como... veio um pouquinho desconfigurado, mas tudo bem. De um modelo de como que seria, por exemplo, a formação da reunião. Então, como se fosse uma ficha-aula de quem é professor, né? Você tem que montar pelo menos a sua estrutura da reunião. Primeiro, qual que é o objetivo que você tem para a reunião? Então, por que esse tema é importante? O que eu quero estimular com esse tema? O segundo momento, a introdução. Então, o que é o que eu vou colocar? Eu vou fazer uma pergunta? Eu vou trazer o trecho de uma história? Eu vou trazer alguma reflexão? Então, qual que é o caminho que a gente vai começar exatamente para incentivar, pelo menos, talvez, para eles prestarem atenção naquilo que estejamos falando? O terceiro momento é o desenvolvimento, que é exatamente onde a gente vai levar o conteúdo doutrinário para eles. É o momento justamente do recurso. Vai ser historinha, vai ser uma conversa, vai ser uma fala, vai ser um teatro, um pedaço de filme. O que vocês vão trazer exatamente para esse momento do desenrolar de todo o conteúdo? A conclusão é o final da história. Então, o final, o que é que eu quero trazer? Qual que é a reflexão que você teve? Qual que é a vivência que a criança vai poder ter dentro da própria realidade deles? E ao final, a gente sugere justamente uma atividade. Mas aí a atividade é uma maneira de trazer para a criança a reflexão. Não é simplesmente uma atividade, vou colocar uma brincadeira aleatória. Não é esse o objetivo da evangelização. Então, de que maneira que alguma atividade a gente consegue proporcionar para eles que ele consiga levar? Então, de repente, pode ser um desenho? Pode, mas vai ser um desenho que eu vou colocar lá de um desenho da Disney que ele assiste? Não, peça para ele refletir exatamente na aula, e é melhor que você entregue uma folha em branco pedindo para que ele desenhe alguma coisa, do que você entregue um desenho para ele e peça que ele pinte esse desenho. Então, essa é uma sugestão que a gente tem do modelo, mas a sugestão sempre dessa construção é faça um começo, meio e fim, não jogue o tema para as crianças, né? E aí, um passo importantíssimo, justamente, todo esse planejamento, é o momento da avaliação, que a Monique vai dar continuidade. Bom, é rapidinho essa parte, né? E só comentando que é importante a gente ter aquele roteiro em mente, porque dá vontade, às vezes, da gente começar a planejar o recurso. Como eu vou contar a história e focar só nisso? Mas traçar o objetivo, principalmente nas turmas mais velhas, né? Eu vejo ali que teve horas que, mais do que a história que a gente ia contar, do conteúdo, eu e meus companheiros de evangelização, a gente parou e escreveu cada pergunta que a gente ia fazer, porque a lógica ia ser difícil chegar. Então, a gente foi estruturando, a gente vai para essa pergunta. É importante a gente esmiuçar isso para o trabalho ser efetivo, né? Não adianta nada eles terem compreendido, né? Então, é importante. E da avaliação, é uma etapa importante de ser feita, né? Tem casa espírita que é grande, e às vezes não é muito fácil reunir todas as turmas para avaliar em conjunto. A gente faz isso mensalmente ou semestralmente, né? Mas existe também uma avaliação entre a própria turma, né? Entre os evangelizadores da própria turma, né?
Porque às vezes é muito difícil a gente sair da evangelização sem nenhum desconforto. Aqui podia ter sido melhorado. E se a gente não para olhar isso, a gente perde uma grande oportunidade de melhorar, né? É uma questão de ter humildade e, claro, não menosprezar todo o trabalho e o empenho que a gente pôs ali, mas olhar assim, o que deu certo, o que deu errado. Será que algum conceito doutrinário foi errado para a reunião? Ou não ficou claro, né? Eles trouxeram às crianças alguma dúvida, algum questionamento, e isso às vezes vai demandar uma mudança no programa, né? Então, dependendo do que a gente avaliar, e o compartilhamento disso com as outras turmas é interessante também, né? Na nossa evangelização, né, na Maria de Nazaré, muitas vezes alguém opinava, isso aqui eu acho que é interessante vocês tentarem abordar de tal forma, eu já tentei fazer com tal história, aí eles mostram o recurso que utilizaram, então essa troca é muito legal também e importante. Então é isso, de avaliação. Obrigada, meninas. Agora a gente vai trazer a Sandra. A Sandra, ela vai contar para a gente como foi, né, como está sendo o processo de implantação da evangelização na casa dela. Sandra, você está aí? Tô sim, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, tá Sim. bem. Então tá bom. Bom, primeiro eu quero dar parabéns para vocês, né, e dizer que o trabalho de vocês é muito legal. Eu não sabia que dava tanto trabalho assim. Então, parabéns para cada um de vocês, tá? Que vocês tenham sempre muita ajuda, muito sucesso, né? Sempre. Então, vamos lá. A nossa casa, ela vai fazer agora 25 anos. E durante um bom tempo, ela teve a evangelização. E durante esse tempo, inclusive a minha filha, né? Ela passou pela evangelização infantil, pela mocidade. E depois de uns, mais ou menos, uns 10 a 15 anos, foi caindo, né? Vamos dizer assim, deixaram de dar importância para ela e ela acabou. Agora, tem mais ou menos uns 3 anos que nós estamos tentando refazer, começar novamente a evangelização. Então, já faz um tempão que a gente está sem. E começamos, né, logicamente, vendo quem poderia ser evangelizador, passamos por todo esse processo aí que vocês estão falando. Agora, nesta hora, temos aí 5 pessoas da nossa casa participando para vir somar, né, com todos esses conhecimentos para fazer com que a nossa evangelização seja realmente bem legal na casa. Então, eu queria, assim, só relembrar algumas coisas, né, porque o que motiva, né, a implantação da evangelização? A gente sabe que, logicamente, preparar, né, os futuros cidadãos, isso é importantíssimo, isso é, assim, né, é o que mais a gente quer, a gente sonha, pessoas de bem, né? Nós também, legal, e formar futuros multiplicadores também, né, da doutrina. Imagina, hoje, como eu falei para vocês, a minha filha, ela participou da mocidade, da evangelização e depois da mocidade. Hoje, ela é evangelizadora também, tá? Então, isso me enche de alegria, porque é algo assim que ficou nela. E tudo na vida dela hoje, ela trabalha, né? Ela trabalha em uma casa espírita, ela faz tudo, sempre colocando Deus, colocando Jesus no lugar. Isso para mim, me enche de alegria. Então, eu queria que mais pessoas pudessem passar por isso. Junto com ela, várias pessoas que hoje já são adultos na casa, a gente sabe que também participou. E é muito legal ver como isso eles levaram para a vida toda, né? A terceira coisa seria assim, para o dirigente saber que realmente você acaba recebendo novos frequentadores na casa. A evangelização traz pessoas para casa. Hoje a gente vê que a nossa casa diminuiu o número de frequentadores. Por quê? Porque existe lá um trabalho de terça-feira e outro de domingo. O de terça-feira à noite, às 20 horas, a criança já está cansada, acaba
sabe, está querendo dormir, então nessa hora fica aquela situação meio complicada. No domingo, às 18 horas, talvez seja um dia bom. E aí nós pensamos, vamos colocar no domingo às 18 horas. Os pais vêm e trazem as crianças. Por que diminuiu? Porque aos trabalhos de terça, as crianças vinham, fazia barulho e sempre tinha aquele, mas está fazendo barulho, não sei o quê. E na nossa casa não tem evangelização, então acabou que as crianças não vêm, os pais também não vêm, tá? Passa para mim o próximo. Eu queria falar também, né, sobre esse, né, o que a gente pode ajudar, o que os evangelizadores, né, eles podem ajudar, né, a fazer para o crescimento e o êxito, né, dessa tarefa. Então, pode passar para mim? Divulgar, não é mesmo? Divulgar e estimular os pais a encaminhar os filhos para a evangelização. De que forma? No centro tem várias áreas. Essas áreas, elas podem identificar que existem as crianças e que, olha, convidar, certo? Convidar, por que você não traz as crianças? No domingo a gente tem evangelização, você vem, assiste a palestra e traz seu filho para a evangelização. Essa participação, ela é muito, muito importante, tá? E também dos próprios evangelizadores darem o exemplo, trazendo os seus filhos para a evangelização, tá? Isso dá segurança para quem está lá na casa, olha, ela traz, deve ser legal, se sente aquilo, vamos dizer assim, te dá uma segurança realmente maior, tá? Também, passa o próximo para mim, Cristina, que faz com que a própria diretoria, os dirigentes das outras áreas, vejam que esse trabalho tem que ser mais valorizado, entendeu? Muito mais do que até qualquer outro trabalho, porque é o início de tudo. Ali você vai ter as crianças recebendo essas informações e, no futuro, diminuir os problemas. Então, é muito importante que a diretoria, todos os trabalhadores da casa vejam a evangelização por um outro olhar, tá? Que realmente vai somar em todas as atividades da casa, tá? O próximo, Cristina. Então, ali, ó, que recursos, né, que a gente pode, até deixa eu colocar aqui no meu, que eu estou com a tela, que recursos que pode ser acionados para expandir, né, essa tarefa de evangelização? Então, ali vem umas respostas, né? Maior e mais constante contato entre evangelizadores e pais, buscando ajuda e intercâmbio. Por quê? Nós vamos colocar lá na nossa casa a evangelização. Nós não temos local, é difícil criar uma escola de pais. Então, como eu faço para ter esse contato com os pais? Nós fizemos uma adaptação. Como os pais estarão lá para a palestra, estarão no salão, os evangelizadores estarão com as crianças, e aí, uns 15 minutos antes de finalizar, o evangelizador vai ter contato com os pais no salão e passar para eles aquilo que foi conversado, para que eles tenham, para que eles saibam, né, que a criança vai chegar, às vezes comentando alguma coisa, e eles tenham condições também de conversar sobre isso, saber que foi dito isso. Então, e nas próximas vezes, saber como foi essa semana lá. Alguém falou alguma coisa, vocês notaram alguma diferença? Isso ajuda e dá tanto o evangelizador como os pais também. Essa troca é muito, muito importante. Nós pretendemos fazer no mesmo dia, porque nós não temos ainda a escola de pais. Para quem já tem a escola de pais, ótimo. Para quem tem a possibilidade de adaptar temas de forma que seja na palestra um tema bem parecido, ou que case com o tema da evangelização,
melhor ainda, porque quando chegarem em casa, eles vão conversar sobre as mesmas coisas, né? Devidamente guardando as idades e tudo, mas eles vão entender muitas coisas, vão ter assunto para conversar muito mais. Então, é bem bacana isso, tá? Próximo. Eu falei, né, da escola de paz e a divulgação dos bons resultados obtidos na evangelização. Então, se os evangelizadores começam a ver, e através dessa avaliação, tudo que já foi dito, começam a ver que, olha, aconteceu isso, melhorou, isso começa a ser, não, guardando, né, logicamente, não falando de quem, né, mas trazendo uma avaliação, assim, de quanto melhor está sendo a turma, e eventualmente os pais passam pelo atendimento fraterno, às vezes, comentam, né, e isso tudo vai fazendo com que a própria diretoria veja a importância desse trabalho. Veja como realmente ele é um trabalho que merece toda, vamos dizer assim, me faltou a palavra aqui agora, a importância que ele tem, né? É muito, muito importante. Então, eles vão começar a ver, através dos exemplos, através do que está acontecendo, isso ganha a casa, tá? Criança já ganha a gente, quando tá tudo certo ali, a coisa fica muito melhor. E para terminar, o último, que é, qual é, né? Peraí, agora entrou uma coisa aqui na minha tela. Você lê para mim, Cristina? Qual é a importância da evangelização? Sim, a importância da evangelização na casa espírita, né? Aí quem responde para a gente, põe aí o próximo. Quem responde essa pergunta? Opa, entrou mais um aqui. É o educador espírita, né? Já desencarnado, Leopoldo Machado. Todo mundo aqui, eu acho que conhece. Quem não conhece Leopoldo Machado, vá conhecer, vá procurar saber, que ele fala que a educação infantil é a maior obra do espiritismo. Então, veja bem, vocês estão com tudo nas mãos para fazer um trabalho para o Cristo, como já foi dito. Não é para uma casa espírita, não é para uma diretoria, não é para um dirigente, é para o Cristo. São vocês, as crianças e o Cristo. Então, boa sorte a todos, sucesso, tá? E até amanhã. Por mim, é só. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Muito bom ver uma dirigente, né? Dá um ânimo na gente. Muito bom, gente. Eu queria só retomar com vocês a nossa atividade, né, de amanhã. Opa! Que estava fora de ordem o slide. Então, nós dividimos vocês, né, nesses 5 princípios. Aí, quem quiser dar uma estudadinha, né? Amanhã, como que vai funcionar? Amanhã nós vamos nos dividir em grupo, né? Vamos pensar juntos, né? Uma aulinha para esse tema, aquele roteirinho que muita gente está pedindo, a gente vai disponibilizar, tá? Para que vocês possam fazer um planejamento bem legal e depois a gente, em pequenos grupos, né? Nós vamos contar como é que foi esse processo, vamos falar sobre as ideias que nós tivemos, porque evangelizador é muito, mas muito criativo, né? E vai ser muito bom, vai ser uma troca muito boa, né? Então, a gente espera todos vocês às 8h30, tá? Agora, eu queria chamar o nosso amigo Arthur. Arthur, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, com certeza. Delícia hoje. Assim. Deus, nosso Criador, detentor de toda virtude, de toda luz, de toda a criação,
de todos os meios, e potencializador de todos os fins. Quanta alegria nós temos nessa noite de reunião entre evangelizadores. Quanto da espiritualidade não nos acompanha neste momento, nos instigando, inspirando, acompanhando cada passo, cada raciocínio, com um fim maior de estarmos mais capazes de ajudar as crianças e ajudarmos a nós mesmos nessa longa jornada, muitas vezes árdua, por nossos apegos materiais e nossos vícios, mas bela, a jornada da transformação, da aproximação de Ti. Que consigamos, Senhor, seguir os passos do nosso Mestre Jesus, na instrução dos pequeninos, na nossa transformação, aceitando nossos desafios, aceitando nossos sofrimentos e nos firmando na certeza de servir a única obra que se sustentará por todo o fim dos séculos. Muito obrigado e continue conosco hoje, amanhã, na próxima reunião e sempre nessa nossa jornada. Que assim seja. Graças a Deus.